Não a para explicação salvar a duvidosa tua da alma, ciência, que mas é a poesia inexplicável da ciência. Mesmo entoada a última cantiga, em tom alemão. Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos enfocar a questão da dissertação objetiva. Como é que a gente deve fazer para criá-la? Por que ela é a mais badalada nos concursos de vestibular? Como a gente vai fazer para criar a verdade nesse tipo de texto? E como ele vai ser a chave principal para a nossa aprovação no vestibular? Gente, vamos analisar a questão do foco objetivo, da dissertação objetiva. Como é que a gente faz para criar uma dissertação objetiva? Gente, olha só, quando eu falo em dissertação objetiva, eu falo aquela exatamente onde a imagem do autor não aparece na criação da opinião. A opinião é muito mais uma análise da situação do que uma opinião própria, sua. Por isso que quando a gente fala nesse tipo de composição, a gente não faz uso dos verbos das primeiras pessoas, tá? Tanto primeira pessoa do singular quanto primeira pessoa do plural. Claro, sempre houve uma dúvida sobre a questão do uso da primeira pessoa do plural. Mas esse vai ser um detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho. Gente, quando a gente fala da dissertação objetiva, a busca que nós temos é criar verbos com um foco impessoal, ou seja, tanto fazendo uso de um pronome ser, ou de uma indeterminação do sujeito, ou criando frases ou expressões que são consideradas impessoais, ou impessoalizam a busca da opinião. Após isso, a gente vai ver como é que a gente vai fazer a busca pela verdade. A gente não pode esquecer que a gente tem que comprovar o nosso ponto de vista, e que para comprovar o nosso ponto de vista, a gente tem que se ater de verdades, de razões, para dar raiz, para dar foco, para dar fundamentação à nossa ideia. Depois disso, nós vamos ver como é que se faz para captar essas informações, como o texto pode nos dar essas informações para a gente criar esse sentido de verdade, esse senso de verdade, o que a gente vai chamar aqui na nossa aula de senso de veracidade. Depois disso, como é que a gente vai organizar o parágrafo para a criação da importância dessa verdade. Vamos falar do processo da criação do tópico frasal, do processo de explicação do tópico frasal, depois a reiteração caso haja necessidade e depois, claro, como forma de dar mais veracidade a isso, como forma de dar mais objetivo, tirar do campo abstrato e dar mais razão a esse tópico frasal, essa é a ideia principal, vamos exemplificar. Agora a gente vai falar sobre a questão da reflexão sobre a impessoalidade. Por que as bancas preferem o foco impessoal, a dissertação objetiva, ao invés da dissertação subjetiva? Quando a gente vai falar de objetividade, é claro, a gente está falando algo que é mais centrado, mais racional, busca muito mais essa razão, obviamente, e assim, dessa maneira, a gente tem uma criação de uma verdade única, linear e sistêmica, sistematizada. É aí que a gente vai ver que a preferência por esse tema é dado porque a pessoa que escreve é um grande analista. Aí que está a diferença mesmo. Tornamos-nos analistas de uma situação que está sendo nos dado como tema. Daí a gente vai buscar a questão da lógica, da logicidade. O que é a lógica propriamente dita? Como é que se dá então a questão da logicidade, da lógica? Gente, a lógica é uma sistematização de uma ideia, de um raciocínio, buscando um resultado final que se percebe com a soma desses elementos. A sistematização se dá pela necessidade de buscar um raciocínio, uma linearidade daquilo que se percebe daquele pensamento. E então a gente vai ver que a lógica para a criação do texto dissertativo vai ser extremamente importante. Já que a gente está fazendo uma análise, pontuando uma razão, sistematize, tá, toda a ideia que você vai ter. Some elemento com elemento que gere um resultado lógico. Sempre faça dessa maneira. Já que a gente vai ter o parágrafo de introdução mostrando a ideia generalizada e os parágrafos de desenvolvimento como reflexo desse parágrafo de introdução,
crie a lógica a partir daí. Correto isso ou não? Então a gente não pode deixar de perceber que a lógica é um grande elemento para a gente, é uma grande amiga para a hora da gente compor o nosso texto. É aí que a gente vai ver que quando compormos, tá, no foco objetivo, temos dois elementos que precisam ser analisados. A dissertação objetiva é a que cria bem a diferenciação entre o que é uma opinião e o que é um discernimento sobre uma ideia. Quando a gente está buscando o tema em si nos dá uma linha de raciocínio, a gente tem que captar aquela linha de raciocínio. Agora, quando eu jogo para o foco subjetivo, o que é uma dissertação em foco subjetivo? Aquela onde eu posso, eu falo, eu digo e é meu, somente meu, aquela ideia. Quando eu jogo para o foco objetivo, eu saio desse campo restrito do eu e amplio a ideia diante de uma análise. A gente vai ver que existem grandes exemplos de dissertação objetiva. Propriamente, uma dissertação de mestrado seria uma caracterização dela, porque a gente faz uma análise sobre um ponto de vista e a gente precisa provar a todo momento aquilo. Só que a dissertação objetiva, que é o nosso foco de hoje, ela só vai mexer com essa busca pelo discernimento. O que é discernir? É raciocinar. Estamos, de novo, retornando ao foco do racional, da razão, da linearidade do pensamento e da lógica. Então a gente vai ver que esses elementos se congruem, se somam, se elementam, se juntam para criar essa ideia de lógica, de discernimento, de razão, de pontuação objetiva. Sejamos assim, gente, vamos ser objetivos nas coisas que a gente fala. Vamos buscar as nossas ideias e criar um ponto final. É aí que a gente tem que chegar. É exatamente aqui que o leitor quer que você escreva. Até aqui que o leitor quer que você escreva. Que você mostre para ele o que você pensa. Então vamos ver agora a questão da dissertação objetiva. Como é que a gente faz realmente para criar uma dissertação objetiva? Primeiro a gente tem que harmonizar as ideias. Harmonizar é juntá-las, ligá-las como um todo. Elas têm que uma tem que se juntar à outra, uma participa da outra. A partir daí a gente vai criar um discernimento sobre essa ideia generalizada, sobre essa ideia principal. Dessa maneira, a gente começa a fugir do lado da opinião, de uma opinião própria, porque, querendo ou não, a gente vai bater na busca da opinião própria, tá? E depois nós vamos usar dessa opinião própria e transformá-la, recriá-la, refazê-la num discernimento. Discernir é também persuadir alguém de um ponto de vista. E essa persuasão não pode ser enfocada aqui, nesse nosso tipo de escrita, com verbos pessoais, com verbos que se ligam na primeira pessoa do singular. Também tome o seguinte cuidado, não crie uma interlocução numa dissertação objetiva. O que é criar uma interlocução, professor? Criar interlocução é exatamente estipular uma conversa. Você jogar tudo para um tu, para uma segunda pessoa do singular, uma segunda pessoa do plural, porque isso mostra que, já que há um tu, vai haver um eu. Aí você acabou de aniquilar a sua escrita. Dessa maneira, a sua redação vai ser anulada. A gente não quer passar por esse tipo de problema. A gente não quer ter esse tipo de caracterização da tua escrita. Já que você é uma pessoa que escreve tão bem, não destrua a tua escrita com esse grau de interlocução. Por isso, ao escrever, focalize tudo na análise. Aí que está a chave. Analisar é discernir. E criar a análise é uma forma de demonstrar um convencimento ou uma opinião própria traduzida numa análise mais ampla, traduzida nessa análise mais objetiva, mais real, mais centrada. Aí que está a nossa diferença. Centralizar a nossa ideia é uma forma de criar esse grau de discernimento. Isso a gente não pode esquecer. Então, vamos ver agora como é que acontece toda a ideia da dissertação objetiva, vamos ver como é que ela se dá diante do papel. Para o leitor, a gente não pode deixar de ver que o leitor é também o corretor da nossa escrita, é a pessoa que vai corrigir a nossa redação, é a pessoa que vai estar do outro lado lá da banca, a gente não pode deixar de traduzir a imagem do leitor como essa. E depois, vamos analisar esses tópicos juntos. O verbo impessoal demarca a opinião previamente formada. O texto é mais analítico e exato. Evita a politização da ideia. Nada é jogado no eu. É visto por todos como um todo. O tema é tratado no texto como parte do discernimento de vida do candidato. Você
vai criar o seu discernimento a partir de uma opinião, isso é óbvio, tá? Mas esse discernimento vai ser dado como um todo, com uma análise mais ampla, mais generalizada, como se pertencesse a uma sociedade, a uma linha de raciocínio, a um senso comum. A impessoalidade na construção textual. Gente, vamos analisar como é que essa questão da impessoalidade na construção desse texto, que nos é muito importante. Os recursos da impessoalidade. Primeiro, vamos ver a questão do pronome ser. A gente pode ver que o pronome ser ele pode se ligar a verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, e cada um vai criar uma ideia específica. Vamos analisar quando o pronome ser se liga a um verbo e não cria uma ideia de sujeito. Fala-se muito da necessidade do homem em conquistar o espaço. Vamos ver que esse pronome ser, quando se ligou ao verbo falar, faz uso de uma preposição. Fala-se muito da necessidade do homem. Quando eu coloco essa preposição, eu tenho o maior grau de impessoalidade que o pronome ser pode nos fornecer, já que, nesse caso, esse pronome ser, ligado a um verbo de terceira pessoa do singular, dá uma indeterminação desse sujeito. É aí que a gente vai ver que o pronome ser também vai se tornar um grande aliado nesse verbo de terceira pessoa. O pronome ser é aliado desse verbo de terceira pessoa e não cria nenhuma ideia de sujeito. E isso, para quando a gente está escrevendo, é importante a gente ter noção, já que nós não podemos criar nenhuma ideia de sujeito no nosso texto, nem mesmo de sujeito ligado ao autor da obra. Agora vamos ver o caso onde o pronome ser se liga a verbos que dão ideia de sujeito. Julgou-se o caso encerrado, porém, sempre se disse que um réu, com o histórico de vida dele, deveria ser sempre acompanhado. Julgou-se o caso encerrado. Se a gente analisar direitinho, a gente vai ver que aqui nós não temos o uso de uma preposição. E logo, o caso encerrado passa a ser sujeito desse verbo. Aí que está um problema para a gente. A gente tem que criar um sujeito que não dê ideia do autor da obra. Nesse caso aqui, nós temos um caso correto, nós temos uma criação de sujeito correto que não fira ao ideal de impessoalidade. Vamos continuar o exemplo. Porém, sempre se disse que um réu, com o histórico de vida dele, deveria ser sempre acompanhado. Vamos voltar aqui. Sempre se disse que, olha só, o advérbio de tempo pede o pronome antes do verbo, pede próclise, tá? Sempre se disse que um réu, tudo que vem depois aqui, sempre se disse isso aqui, tá? Esse que um réu com o histórico de vida dele deveria sempre ser acompanhado, passa a ser sujeito daquele verbo disse. Você vê, nesse caso aqui, também considerado certo, não fere ao ideal, tá? Ao ideal de impessoalidade que o texto dissertativo objetivo tem que ter. Assim, a gente não vai criar problemas na hora de quem vai ler o nosso texto, pode dar um zero para a gente, pode nos tirar ponto por problema de ter ferido o ideal de impessoalidade. Ao criar, gente, pense nos detalhes pequenos, nesses detalhes que são considerados ínfimos, mas que são importantes para a gente na hora de escrever um texto. Nunca fira ao ideal de impessoalidade que o texto dissertativo objetivo tem que ter. Agora vamos ver o uso de metalinguagem na composição do texto dissertativo objetivo. Um problema que não pode acontecer no nosso texto, nós não podemos cometer esse erro. Leva-se em consideração a história de vida do rapaz que compõe estas distintas palavras. Olha só como aqui, num verbo que pede preposição, você tem a ideia da preposição no texto, você acaba criando uma remissão dessa ideia para o autor das palavras desse texto. Aí que está um problema, nós não podemos fazer o uso desse tipo de composição no nosso texto dissertativo objetivo. Isso é considerado um erro. Esse erro não pode estar ali. Pois a criação de um texto dissertativo objetivo é pelo foco da impessoalidade, é pela tentativa de nunca você se mostrar como opinião própria, como opinião direta, mas sim como um discernimento de vida. Todo aquele ideal que a gente tinha mostrado no início da aula vai ser importante também para esse detalhe. A gente não pode criar esse fato, essa metalinguagem, na hora de compor o nosso texto.
Agora vamos ver um claro exemplo disso nas palavras de Clarice Lispector. Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos. A alegria como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que por admiração se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente. E ter esta sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas falando e rindo. Falavam e riam para dar matéria a peso, a levíssima embriaguez que era a alegria da sede deles. Ele procurava e não via. Ela não via que ele não vira. Ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou. E havia a grande poeira das ruas. E quanto mais erravam, mais com aspereza queriam sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção. Só porque não estavam bastante distraídos. Só porque de súbito, exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser, eles que eram. Foram então aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca. E é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo. Tudo por não estarem mais distraídos. Agora vamos ver a questão do verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele aonde não vai haver nunca uma ideia de sujeito. E a gente vai enfocar agora a questão do verbo na terceira pessoa do plural e ver a questão do sujeito indeterminado nessas frases que a gente vai ver como exemplo. Julgaram o caso encerrado. Fazendo uma comparação com julgou-se o caso encerrado, a gente viu que o pronome ser cria todo o ideal de sujeito em o caso encerrado. Nesse caso em específico, julgaram o caso encerrado, a gente não vai ter o sujeito porque o verbo está na terceira pessoa do plural e todo o restante da sentença está no singular. Com isso, esse verbo no plural dá uma ideia de impessoalidade. Então, quais são as vantagens de se criar com a terceira pessoa do plural? O texto fica mais fácil de ser lido. Cria um tom de simplicidade. É um grande aliado em tornar o texto mais prosaico. Quando a gente vê o que é um texto prosaico, o prosaísmo, ou a prosa em si, tá? É a forma de deixar o texto mais fácil de ser digerido, mais fácil de ser lido, mais fácil de ser degustado. Então, quando a gente joga com a terceira pessoa do plural, esse prosaísmo, essa prosa em si, acontece de uma forma mais natural. Agora vamos ver os casos das expressões impessoais. Primeiro vamos analisar o é notório que. Toda vez que a gente for usar o é notório que, claro, é uma forma de impessoalizar ainda mais o texto, a gente vai ver que o é notório que, ele cria uma certeza sobre o que está sendo mostrado. Você vai ver que as expressões impessoais têm isso como característica, dar uma certeza, criar uma certa ênfase sobre a ideia. Por isso, o conselho que eu dou é de você usar o é notório que, ou qualquer outra expressão impessoal, na parte do desenvolvimento, na hora que você estiver desenvolvendo. Começar um texto com é notório que é fazer uma remissão de uma ideia mais ampla. Claro, não está errado, mas quando você consegue enraizar a sua ideia, consegue enfatizar a sua ideia, consegue criar vínculos na sua ideia do parágrafo de introdução com o parágrafo de desenvolvimento, usando o é notório que, você vai ver que a ideia gera uma linearidade e uma sistematização que busca o lógico, que busca a logicidade. Então vamos ver algumas características que o termo, que a expressão é notório que nos traz. Cria uma certeza no tópico frasal que está sendo usado. Serve como conclusão de um pensamento mostrado anteriormente. Quais são as razões mais certas para a gente usar o ideal do é notório que? Primeiro, una uma ideia com a outra, pois é notório que uma ideia sempre se junta com a outra, buscando razão. A gente também pode falar que o é notório que consegue concluir
todo um pressuposto que foi criado com a sua ideia, que foi criado com o seu texto, que foi criado com o seu ponto de vista, que foi criado com a sua carga de informação máxima. Então, se você usar o é notório que no parágrafo de finalização ou no parágrafo de conclusão, também vai estar certo, porque você chegou ao fim de um raciocínio lógico. É certo que. Vamos analisar agora como o é certo que pode vir a nos dar um apoio na hora de criar um texto. Cria uma certeza mais enfática no tópico frasal que está sendo usado. Serve como indução de um ponto de vista para ter mais agilidade no discurso. Agora vamos analisar a coesão interparagrafal. A coesão entre parágrafos, tá, se deve exatamente à continuidade de uma ideia. Um parágrafo tem que estar ligado a um outro através de uma lógica. Agora, como é que a gente vai fazer para criar essa lógica? Também existem outras formas de se fazer com que as ideias se unam. É aí que a gente vai falar diretamente da questão da coesão. A coesão consegue delimitar uma ideia que já foi definida. Assim a gente reduz e agiliza o processo. E essa ideia de agilidade vai nos trazer um texto mais fácil de ser lido, um texto mais gostoso de ser lido e um texto que precisa totalmente do nosso apoio na hora de se criar. Por que eu estou falando dessa ideia de apoio, gente? Simples. A coesão, em certos casos, é bem difícil de fazer. A coesão, tá, é uma ligação ideológica e até mesmo estrutural entre as ideias. Só que, agora, no nosso foco na ideia entre parágrafos, vamos ver como é que essa coesão pode ser feita. Elas são conexões entre ideias de parágrafos diferentes. Só serve no parágrafo de desenvolvimento ou de conclusão. Vamos ver um exemplo prático agora. Ao perceber que os povos árabes não têm outra forma de diálogo senão a guerra, o governo norte-americano intercede sempre em nome da paz. Claro, isso é apenas um exemplo, mas a gente não pode deixar de perceber aquele termo ali em destaque, que ele serve como forma de elementar, como forma de unir uma ideia de um parágrafo anterior, concluindo ou até mesmo continuando o desenvolvimento no parágrafo seguinte. Então a gente vai ver que a coesão interparagrafal serve para isso, para unir ideias, para dar sequência, para dar continuidade, de novo, à ideia da lógica e da sistematização. Vamos ver então agora como é que a questão, quais são as vantagens, tá, do uso da coesão interparagrafal. Eles clareiam o raciocínio lógico do texto, evitam o rebuscamento linguístico, ou seja, o exagero, criam perfeitamente um senso de lógica entre as ideias, ou seja, as ideias se ligam. E agora, vamos ver uma enquete para a gente começar a analisar isso de uma forma mais objetiva, mais clara. Você já parou para pensar que artimanhas você usa para defender seu ponto de vista? Conta pra gente essa história. Se lembra de alguma situação que você teve que defender seu ponto de vista? Uma coisa simples. Defender meu ponto de vista? Em casa, na escola. Lembra de alguma situação? Quanto a Coca-Cola. Como é que é? Qual situação é? Eu não prefiro não beber Coca-Cola, mas todo mundo gosta. Daí eu coloco meu ponto de vista e, tipo, só que os outros não entendem o meu lado. Mas faz de conta que eu quero fazer um debate aqui com você e te questionar, assim. Mas aonde que você viu? Que provas você tem? Eu acho que a Coca-Cola faz bem. O que você falaria pra mim? Coca-Cola primeiramente serve pra desentupir pia, de tão ácido que é o negócio. Lembra de alguma situação? Eu lembro. Olha, não, igual eu falei meu professor, eu não tô afim de fazer o trabalho com a tal pessoa e é aquele ponto de vista. Eu penso assim e é dessa maneira que eu quero, entendeu? Pode ser esse é meu ponto de vista. Eu tenho a minha opinião própria daquilo que eu quero fazer. Se eu não quero fazer, eu não faço e ninguém me obriga. Você falou isso pra ele? Falei isso pra ele. E ele disse o quê? Ele falou assim, não, tudo bem, na boa então. Eu falei, legal. Você chegou com tudo, assim, com... Cheguei numa boa e conversei com ele. Falei assim que as coisas não eram assim, expliquei pra ele, passei pra ele o problema que estava acontecendo e tal. Falei pra ele que eu acho melhor que eu não tava afim, não queria fazer e ele pegou e falou pra mim, por quê e tal. Eu falei, porque é minha opinião essa, eu não quero e ninguém me obriga. Eu faço aquilo que eu acho que é cabível pra mim, entendeu? Como é que você defende o seu ponto de vista? Como eu defendo meu ponto de vista?
Bom, primeiro através do conhecimento, né? Você só pode defender alguma coisa que você conhece. Você só pode se identificar com algo que você conheça, né? Então, aí vem a importância da educação para defender qualquer ponto de vista. Você lembra de alguma situação que você teve que defender seu ponto de vista? Várias, desde com os meninos aqui com notas, né? Você tem que justificar a nota que você dá, a avaliação que você faz. Algum já te questionou assim, mas por que você me deu essa nota? Claro, né? O que você fala? Todos, eu reprovo todos, ninguém reprova. A gente estava até discutindo isso agora há pouco, né? Mas é questão de você se munir de informação, de boa informação, seriedade, né? Enfim, trabalhar ao teu lado profissional e mostrar para o cliente, para o aluno, para o pai, para a mãe, que o que você pensa tem lógica, né? Cada um tem a sua forma, tem a sua artimanha na hora de defender o seu ponto de vista. Não deixe também de criar a sua artimanha. Então agora, vamos analisar a questão da estrutura da verdade. Como fazer para buscar o foco do tema? Gente, olha só, como fazer para buscar realmente esse foco do tema? Todo tema mostra uma ideia. Localize essa ideia, por mais abstrata que seja, e focalize o seu texto naquilo. Vamos pegar o seguinte tema: somos o que podemos ter. Olha como é que nós estamos tendo a comparação do verbo ser com o verbo ter. Somos o que podemos ter. Então, o foco desse tema é uma crítica ao capitalismo. Será que nós somos exatamente aquilo que nós temos? Esse é o nosso foco. Acabamos de definir a ideia que o tema está pedindo, a ideia central que o tema está pedindo. Criar informações sobre esse foco. Como a gente vai fazer para criar informações sobre esse foco? Você vê, vamos fazer um trabalho de brainstorming. O que é o brainstorming? É a chuva de pensamento. É pensar a maior quantidade de informações que você pode colocar naquela crítica ao capitalismo. A gente vai fazer esse trabalho de brainstorming, tá? Esse trabalho de brainstorming, essa chuva de pensamento em cima do foco que a gente localizou. Essas informações que a gente está coletando, tá? Servem para depois construir os nossos tópicos frasais, as nossas ideias que vão defender o nosso ponto de vista. Então, para nós criarmos esses argumentos, criarmos essa ideia, temos que pensar ao máximo a quantidade de elementos que vão compor esse foco. Organizar as informações para a composição de sua escrita. Você vê, vamos supor que você, para esse tema, somos o que podemos ter, e o seu foco, crítica ao capitalismo, você coletou 3 informações. Cada uma dessas informações são ilhas de raciocínio. Elas precisam ser explicadas, elas precisam ser exemplificadas, tá? Mas mesmo assim, se você somar a informação 1 com a informação 2 com a informação 3, você vai ter uma ideia que talvez vai ser bem diferente de você somar a informação 2 com a informação 1 e com a informação 3. Você organiza essas ideias conforme a necessidade do seu ponto de vista. Se você quer provar sim que nós somos aquilo que nós temos, você vai ter que organizar as informações para provar esse seu ponto de vista. Se você acha que não, que nós não somos isso que nós temos, nós não somos essa concepção capitalista somente, você vai ter que organizar as suas informações em função disso. Agora vamos analisar um outro tema. Assédio sexual só não existe quando o homem é feio. Como assim? Vamos ver bem. Será que quando a pessoa é feia, quando esse homem é feio, será que o assédio sexual vai existir ou não? E se o homem for bonito? E se o homem for bonito, será que a mulher vai existir a beleza desse homem ou não? Vamos questionar o tema, vamos ter um diálogo com o tema, vamos ver qual é o foco do tema. Espero, claro, que as meninas que estejam vendo isso que eu estou aqui falando, não deixem de perceber que isso é meramente um tema. Eu estou aqui apenas suscitando uma raiva, instigando vocês a pensarem junto comigo. Não ficam achando que eu seja machista, não, longe disso, tá? Estamos aqui apenas para dar exemplos e comprovações da nossa ideia. Então agora vamos analisar o foco desse tema está realmente pedindo. As mulheres não se sentem assediadas quando um homem bonito as canta. Será isso verdade ou não?
É aí que entra o seu eu escritor, é aí que vai entrar você como analista da situação. Você vai ter que chegar e perceber se essa verdade que você percebeu, se essa sistematização, esse foco que você percebeu aí, é realmente algo verdade ou não, apenas uma grande lorota. Você vai ter que defender o seu ponto de vista, certo? É aí que a gente vai ver a outra parte da nossa busca por informações. Vamos ver então os seguintes exemplos. Um homem bonito, ou aquele que sempre a atraiu, fez uma proposta indecente. Exemplo 2. Beleza põe à mesa. Mulher realmente gosta de homem galanteador. Você vê, olha só, eu tenho aí 2 exemplos, 2 informações. Cada um está organizado de forma ímpar. Claro, agora eu vou ter que juntar essas 2 ideias, certo? Vou ter que juntar o exemplo 1 com o exemplo 2 e buscar qual é a lógica entre eles. A gente não pode esquecer isso, nosso texto tem que ter lógica. Então a gente vai ver aí que nós temos que somar esses 2 exemplos, somar essas 2 informações para poder compor o nosso texto. Você vê, nós já temos uma estrutura já pré-definida. Temos um foco, já temos um foco definido, temos um argumento 1 e um argumento 2, que nós dizemos aqui como exemplo 1 e exemplo 2, que acabam defendendo de forma sintética o nosso ponto de vista. Agora nos cabe o quê? Explicar, exemplificar, estruturar a nossa redação para que a gente possa definir o ponto final. Qual é o ponto final da nossa redação mesmo? Simples, a soma dessas 2 ideias que gera um resultado lógico. Coletando informações, como é que a gente faz para coletar informações? Alguns temas apresentam textos ligados ao foco daquele tema. Gente, o que essa imagem quis mostrar para você? Olha só, tem alguns temas que apresentam textos de base. Esses textos de base servem para suavizar essa sua busca por informação sobre aquele tema. É como se buscasse uma nova linearidade para o que o candidato precisa apresentar para a banca. Esses textos de base servem como auxílio. Não deixe de usá-los à vontade. Como fazer agora, então, para usar esses textos de base? Faça um trabalho de interpretação desses textos. Gente, claro, a gente vai ler alguma coisa, a gente tem que buscar o foco. Óbvio, tal qual o mesmo trabalho a gente fez com o tema, buscando o foco do tema, querendo saber o que o tema quer nos mostrar, a gente também vai ter que fazer com o texto. O texto de base serve para aumentar a compreensão do tema. Sublinhe o que achar importante. Gente, se você achou algo lá que é importante, você viu um tópico frasal que é legal, você viu uma explicação ao tópico frasal que é legal, você achou aquela análise boa, sublinhe, destaque-a, porque ela vai servir como tópico frasal para a criação do seu texto. Dialogue com os textos. O que é dialogar com os textos? É exatamente questionar. Todo texto tem que passar uma informação para você. E essa informação é importante para que você consiga escrever de forma linear, sustentada e principalmente lógica. Escreva a sua consideração sobre a ideia que o texto apresenta. Quando você for escrever, puxe uma setinha e escreva o que você acha que é importante. Você escreva a sua consideração sobre aquilo. Estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Então, como é que a gente tem que fazer para estruturar o parágrafo de desenvolvimento? Claro, nós temos o primeiro parágrafo que é de introdução, que é onde está o foco do nosso texto. Depois, como é que a gente vai ter que fazer para estruturar os parágrafos de desenvolvimento? Gente, primeiro, põe o tópico frasal. O que vai ser o nosso tópico frasal? A informação que a gente coletou do tema, certo? Depois dessa informação, vamos explicar aquela ideia. A linha de raciocínio delimitada pelo tópico frasal precisa ser explicada. Então, estamos falando agora do processo de explicação do tópico frasal. Depois disso, caso você queira, você dá uma ênfase à ideia, você faz uma reexplicação. É o que a gente vai chamar de processo epizêutico da escrita. O que é a epizêuxe? Epizêuxe é outro nome que a reiteração tem. Tem algumas bancas, tá, que falam, explicitam esse processo epizêutico. A gente não pode deixar de falar nele. Conheça esse termo porque ele é um termo que se liga à ideia de reiteração. Reiterar é criar uma epizêuxe. Então, quando a gente está reiterando, a gente está criando uma nova ênfase, a gente está reexplicando aquilo que já foi explicado do tópico frasal. Depois disso, a gente não pode deixar de falar
tá? Dando um exemplo. O porquê do exemplo? Vamos lembrar de novo a ideia da lógica. A lógica serve para a gente sistematizar. Quando eu busco um tema, o tema ainda está muito abstrato, está muito subjetivo, ele ainda não está tão real. É dever da gente, como escritor, como a pessoa que vai compor uma redação, de criar essa objetividade, essa completude que a ideia tem que ter. Como a gente vai fazer isso? Coletando informações, transformando essas informações em tópico frasal, depois explicando o tópico frasal, porque o tópico frasal, querendo ou não, ainda é subjetivo, ainda é abstrato. A explicação já começa a tirar essa abstração da ideia do tópico frasal. Caso a gente haja necessidade, reexplicamos, ou seja, reiteramos, damos uma nova ênfase, entramos nesse processo epizêutico da escrita, para depois disso exemplificar. A exemplificação é a melhor forma de dar a objetividade de uma ideia. Vamos ver a seguinte dramatização. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Então vamos agora para nossas dicas de estudo. A dica que eu posso dar para vocês, tá? Para vocês conseguirem sistematizar ainda mais a ideia de vocês, sem fugir de uma criatividade, é esse livro aqui. Técnica ou Poética, eis a questão, que é da Editora Moderna. É um livro fácil, é um livro gostoso de se ler, de uma linguagem extremamente simples e que vale a pena a gente parar uma horinha, 2 horinhas para lê-lo e analisar, porque ele é um livro que nos dá uma ideia sobre criatividade e técnica na hora de escrever um bom texto. Até uma próxima. Nesta aula falamos sobre a dissertação objetiva. Hoje a gente viu a questão da impessoalidade, vimos o texto dissertativo objetivo e refletimos sobre a impessoalidade. Vimos como o verbo com pronome ser pode buscar o foco impessoal, como o verbo impessoal nos fornece essa impessoalidade, tá? Vimos a estrutura da verdade, como coletar informações de um texto, como buscar o foco de um texto, e a gente também viu como estruturar um parágrafo dissertativo. Dessa maneira, não deixe de rever os pontos aqui passados, para que você possa ter uma noção mais concreta dos temas e das fundamentações que possam fazer você criar um texto dissertativo objetivo com mais certeza. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Vocês mesmo implora o mistério. Professor, a dica que eu te dou é que o senhor concentre a sua busca na técnica. Dê ao aluno, forneça ao aluno todos os elementos que possam melhorar a sua técnica, a sua capacidade de escrever um texto dissertativo objetivo. A gente não pode esquecer que a dissertação objetiva é o grande xodó das bancas. E a gente tem que ensinar a esses alunos como escrevê-la de uma forma extremamente linear, de uma forma que possa condensar o pensamento no número de linhas que as bancas têm pedido. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Vocês mesmo implora o mistério.